Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma reflexão aqui nesse vídeo, eu quero provocar vocês com essa pergunta inicial. Você tem vivido as suas próprias experiências de correr risco, de colocar a mão na massa, de tentar algo novo? Ou você está sempre vivendo as mesmas coisas num velho ciclo de hábitos antigos? Outro dia eu estava vendo alguns conteúdos e me deparei com um vídeo de um cara que eu nem sigo e ele estava relatando sobre a experiência que ele teve depois que ele realizou um sonho que era conhecer a Suíça. Ele se organizou, se planejou e conseguiu finalmente realizar o sonho de fazer essa viagem e conhecer a Suíça. E como todos nós, ele criou boas expectativas sobre aquele país, aquela cultura, né? Mas logo no início do vídeo ele começou a relatar sobre alguns costumes que ele começou a sentir falta do Brasil, estando lá por 3, 5 dias, né? Ele disse que começou a sentir falta da comida brasileira, começou a sentir falta do calor humano brasileiro e de mais algumas coisas. E ele parou para refletir sobre isso. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi: e se ele nem tivesse se dado ao luxo de ter ido conhecer aquele lugar dos sonhos? O que ele teria de experiência para contar sobre essa vivência de ter ido a um outro país? Quantos sonhos a gente tem e que muitas vezes a gente até tenta se organizar e planejar para conseguir realizar aquele sonho, mas finda que a gente não anda de verdade e fica paralisado. Muitas vezes por medo, por dúvida e algumas vezes até por comodismo mesmo, né? Se tem algo que eu aprendi e eu quero deixar aqui para vocês já começarem a pensar sobre isso de cara, é que sonhar não custa nada. Você sonhar, mentalizar as coisas, não está lhe custando nada, não é nenhum grande sacrifício. Só que apenas sonhar e nunca agir também não vai lhe levar a lugar nenhum. Então você precisa entender que sim, sonhar é muito importante. Foi a partir de sonhos, de algo que nasce primeiro aqui na mente, que a gente tem acesso a tudo o que a gente tem hoje. Um celular nasceu na mente de alguém primeiro, né? Um sonho, uma TV, uma câmera para gravar, tudo nasceu primeiro num sonho, um desejo de realizar algo. Mas para aqueles que só ficam sonhando e nunca tomam atitudes, eles nunca conseguem realizar nada. A gente precisa sim agir, a gente precisa sim dar os primeiros passos. E aqui eu quero trazer uma experiência minha, algo que eu vivi e que antes de acontecer, nasceu na minha mente, nasceu um desejo que era conhecer outros países, conhecer outras culturas. E quando eu comecei a sonhar com isso, levando a sério mesmo a ideia de querer realizar isso, eu não enxergava as condições para fazer isso. E por um tempo eu apenas sonhei e enxergava como algo ainda muito distante, mas ainda assim era algo que eu tinha convicção de que eu ia realizar. Em algum momento propício eu ia realizar. Então eu comecei a entender que para realizar eu tinha que tomar algumas atitudes. E o que é que eu fiz então? Basicamente eu me dei conta de que para realizar esse sonho eu precisava de grana, de dinheiro. E como é que eu faria dinheiro? Eu faria dinheiro trabalhando. Então eu foquei no meu trabalho, foquei em fazer ele cada vez melhor, busquei atender os meus clientes da melhor forma possível e um belo dia, a partir dessas relações, dessas boas relações que eu criei com clientes e da qualidade que eu sempre buscava no que eu entregava para eles, me surgiu uma indicação para fazer o meu trabalho em outro país. E a gente começou a negociar com um cliente holandês, e chegamos a um acordo, e então eu de repente me vi realizando aquele sonho que eu tinha sonhado anos atrás. Só que tem um detalhe: enquanto a coisa estava acontecendo, eu estava enxergando sim a possibilidade de sair do país, mas eu nem estava lembrando que eu tinha sonhado com isso anos atrás. Eu simplesmente estava seguindo o fluxo, digamos assim. Eu estava negociando com o cliente, ajustando os detalhes até que a gente fechou. E depois que estava tudo certo, que eu estava às vésperas de viajar,
eu disse, caramba, eu estou realizando aquele sonho que eu tive lá atrás. Mas e se eu nunca tivesse feito nada, se eu tivesse desistido de sonhar com aquilo, se eu não tivesse entendido que eu precisava focar em fazer o meu trabalho bem feito e que isso ia me trazer frutos, se eu não tivesse feito nenhum esforço com a consciência de que para realizar os sonhos eu tenho que primeiro agir com o que eu tenho à mão para fazer. Sendo que nesse caso o que eu tinha à mão para fazer era fazer o meu trabalho bem feito, colher os frutos disso, entendendo que naturalmente ia chegar uma fase da minha vida em que eu ia conseguir realizar alguns sonhos. Mas se eu não tivesse feito nada disso lá atrás, se eu tivesse ficado apenas olhando as circunstâncias que não eram fáceis, eram muito difíceis, o custo de uma viagem dessa é muito alto, se eu tivesse feito assim e não tomado atitudes conscientes, entendendo que passo a passo elas iriam me levar de alguma forma a conseguir alcançar aquele objetivo que eu tinha, aquele sonho. Se eu não tivesse feito nada disso, com certeza eu não teria vivido essa experiência que eu tive a oportunidade de viver. E deixa eu dizer o melhor, eu não fui apenas uma vez para fora do país, eu fui 3 vezes já para a Europa e conheci alguns países europeus e tive excelentes experiências de vida em cada um desses países que eu passei, e tudo isso acrescentou muito na minha vida hoje, pessoal e profissional. Isso também nos mostra que, até confirmando um assunto que eu já trouxe aqui em vídeos anteriores, vou deixar o card aqui para vocês, quando você tem um sonho, mas você foca no hoje, em fazer o que está ao seu alcance hoje, naturalmente você vai colher os frutos no futuro, porque você não ficou tão obcecado e preocupado com aquilo que você almeja lá na frente. Você procurou viver o hoje e fazer hoje o que você pode fazer. E um outro ponto muito importante que eu trouxe aqui logo no início do vídeo, sobre viver as experiências. Você precisa se dar o luxo de correr riscos, de tentar coisas novas, porque só assim você vai ter experiências e você vai crescer com essas experiências. Se você ficar o tempo todo fugindo de correr riscos, ou mesmo deixando o medo lhe paralisar, você com certeza não vai a lugar nenhum. E com todos os questionamentos que eu coloquei aqui até agora nesse vídeo, eu espero de verdade que eu consiga lhe fazer refletir sobre o que você pode fazer hoje, agora, no presente. O que você pode fazer hoje para realizar algo que você tem há muito tempo na sua mente, mas que por medo ou por incerteza de como isso poderia acontecer, você simplesmente nunca agiu para que isso acontecesse de fato. Sabe aquele sonho, aquele desejo que já passou na sua mente várias vezes e que você nunca colocou em prática nada nesse sentido porque você acha que é muito distante ou que é muito difícil de fazer, mas que, se você refletir direitinho, na verdade você está ficando cada vez mais distante de realizar esse sonho, justamente porque você nunca faz nada do que você pode fazer hoje, sabendo que toda semente que você planta hoje, ela vai lhe trazer um fruto no futuro. E como uma última provocação mais incisiva para lhe fazer refletir sobre tudo isso, eu trago o seguinte questionamento. Daqui a 5 anos, como é que você imagina a sua vida? Será que você vai estar extremamente arrependido de não ter tomado certas atitudes no hoje, agora? Ou será que você vai ter corrido riscos, talvez até arrependido de algumas decisões que tomou, mas que lhe levaram a viver boas experiências de aprendizado e que lhe fizeram evoluir para ser uma pessoa melhor e para alcançar os seus objetivos? Me diz aqui nos comentários, tem algo que você sempre desejou fazer, mas ficou ali empurrando com a barriga, porque tem medo, porque não sabe se alguém vai lhe criticar? Comenta aqui para mim e vamos discutir um pouco mais sobre isso aqui nos comentários. Eu espero mais uma vez que esse vídeo tenha servido para lhe provocar a agir em seu favor. E se esse vídeo foi útil nesse sentido, eu conto aqui com a tua inscrição no canal, com teu like, e aguardo você no próximo vídeo.